A última cartada no truco de Tite é exatamente assim, ó, é o jogo para ele ou vai ou racha? Eu acho que a sensação que todo mundo tem é essa, né? É que o clássico vai ser o que vai decidir ali o futuro do Tite. E aí, a depender da forma que o Cruzeiro vai terminar o domingo, digamos assim, se o Cruzeiro ganha e ganha bem, o Tite ganha sobrevida pensando já no jogo contra o Flamengo, né? Acho que assim, essa sobrevida que o Tite vai ganhar, ela é bem curta, porque o Cruzeiro tem o Flamengo na quarta-feira, mas se o Cruzeiro, sei lá, ganha nos pênaltis, acho que a impressão vai ficar assim, tá difícil, não tá engrenando. Porque o Cruzeiro precisa de vencer um adversário de Série A e ainda não venceu. A oportunidade está aí contra o Atlético Mineiro num contexto... E vai enfrentar um adversário de Série A pela primeira vez, tendo a semana inteira. Exatamente. Serão 6 sessões de treino, né? Não teve isso ainda. Não teve isso ainda, então é mais um ponto, assim, questão de físico, até questão de trabalhar a parte tática, pensando no jogo. O jogo contra o Atlético Mineiro, para mim, é o que vai decidir o futuro do Tite no Cruzeiro, assim, até quarta-feira, né? Porque eu acho que se o Cruzeiro ganha bem do Atlético Mineiro, mas dependendo do que aconteça no Maracanã contra o Flamengo na quarta-feira, a sobrevida do Tite, ela vai pro espaço, porque o torcedor do Cruzeiro tá com muito medo do que tem acontecido no Campeonato Brasileiro. Então é um cenário, assim, para mim, desafiador pro lado da comissão técnica. A diretoria do Cruzeiro, a alta cúpula de futebol, me parece assim, muito convicta de que o melhor cenário para ganhar o Campeonato Mineiro é com o Tite. Seguraram a onda, houve momentos de muita pressão e assim, com razão, porque o que a gente via no campo era assustador. O resultado não foi ruim, né, contra o Mirassol, empatar lá, mas a performance foi assustadora. Mas eles, com muita convicção, possivelmente de que essa era a melhor maneira de ganhar a competição, mantiveram ele no cargo até aqui. Eu não sei se a convicção que eles têm é de que esse trabalho vai engrenar em algum momento, entende? E por isso eles estão mantendo. Eu acho que é uma convicção de que no cenário atual, para ganhar o estadual, seria melhor manter o Tite do que tentar buscar um fato novo. E aí eu espero que a gente nunca tenha resposta sobre isso, porque eu espero que o Cruzeiro vença no domingo e o time se desenvolva e a coisa aconteça com o Tite, a gente faça uma boa temporada e a gente nunca precisa discutir isso. Mas é fato de que se o Cruzeiro perder, eu acho que a gente não vai assistir essa convicção que a gente assistiu. O Samuca relatou aqui na Samuca TV, o pessoal que estava lá, Pedro Lourenço, Pedro Júnior, todo mundo lá presente na sala de coletiva depois de um resultado ruim, dando força, passando aquela imagem de que estão fechados. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que isso aconteceria no caso de um vice-campeonato no domingo. Então, acho que essa convicção aí vai só até certo ponto. Acho que estão valorizando muito o Campeonato Mineiro, entendendo que é uma necessidade desse primeiro trimestre aí do Cruzeiro, né, vencer a competição, e que a melhor forma de chegar nisso é com o Tite. O tempo vai mostrar se essa decisão foi correta. A temporada do Cruzeiro até dezembro vai mostrar se essa decisão foi correta. É isso, meus amigos. E assim, essa coisa da última cartada, do grande momento, do tem que ganhar para ser campeão, nunca é uma situação ideal, né? Ela deixa claro, inclusive, que o seu planejamento não tá funcionando quando você chega para um jogo que, ó, se for campeão, se segue, se não for campeão, tem que ser mandado embora. É até uma coisa que a gente pode fazer uma enquete sobre isso aí. Esses cenários, né, de uma final como essa e tudo mais, eu acho que todo mundo aqui imagina que se o Cruzeiro perde o jogo pro Atlético Mineiro, não tem nada que sustentaria o trabalho do Adenor, nem resultado, nem desempenho. Mas essa questão do empate com a possibilidade de pênalti, confesso que é um cenário que me deixa um pouco em dúvida, porque ao mesmo tempo que eu acho que uma vitória nos pênaltis ela vai ser tão comemorada quanto uma vitória no tempo normal, uma derrota nos pênaltis talvez ela tenha uma reação diferente. Talvez uma derrota nos pênaltis, o pessoal fala, não, jogou bem, sei lá, arbitragem... Evolução. Eu não acho, Caramuru, eu não acho. É O torcedor difícil até de falar, eu acho. O torcedor do Cruzeiro, ele tá com a comissão técnica, num veneno com a comissão técnica, que é só a vitória que interessa. Só a vitória que interessa. E aí, pra ter essa sobrevida pra quarta, é uma vitória, tipo assim, o Cruzeiro pode ganhar de 1-0, mas se o Cruzeiro faz aquele 1-0, que assim, em nenhum momento o Cruzeiro sofreu,
O Cruzeiro teve oportunidades e poderia ter... Aquele 1x0 que você fala, não, ficou 1x0, mas ficou barato. Poderia ter sido 2, 3. O torcedor do Cruzeiro dá essa sobrevida até quarta-feira. Se é uma vitória nos pênaltis, com tipo assim, um jogo muito ruim mais uma vez, mas ganhou nos pênaltis, você comemora, porque você venceu um título em cima do rival, mas o torcedor já fica com aquela pulga atrás da orelha pensando, né, quarta-feira a gente vai jogar contra o Flamengo, e aí? Então eu não sei se o torcedor vai relevar um resultado negativo, não. E são duas percepções bem diferentes, né, assim, da torcida do Cruzeiro e da diretoria. Pelo menos é o que a gente vê. Claro que a gente não tá lá sentado à mesa com a diretoria para entender o que se passa internamente, mas pelas decisões, a sensação que a gente tem é que são duas percepções diferentes em relação ao trabalho do Tite. Muitos torcedores não conseguem enxergar uma melhora e entendem que, independente do que acontecer na final do Campeonato Mineiro, o trabalho tem que ser interrompido, e inclusive muitos entendem que o trabalho já deveria ter sido interrompido, que não vai atingir os nossos objetivos e que por isso já deveria ter feito a troca, e a diretoria não parece compactuar com isso. A alta cúpula de futebol do Cruzeiro parece muito convicta de que precisa dar esse momento aí pro Tite, que ele tem que ter essa oportunidade aí de jogar essa final, e que vencendo essa final ele fica no cargo. Perdendo ele fica? A convicção da diretoria, da alta cúpula do futebol, é que esse trabalho está sendo bem feito no dia a dia e que está faltando só um pouquinho pro resultado vir? Não tenho tanta certeza, espero que a gente não precise descobrir, espero que o Cruzeiro vença no domingo e que a coisa tenha aí uma sequência, mas assim, uma sequência com performance e resultado no Campeonato Brasileiro, porque, cara, talvez contra o Flamengo uma derrota não seja o suficiente assim para tirá-lo do cargo, pensando que ele venceu o Campeonato Mineiro no domingo. Mas ali na frente você tem o Vasco, aí depois você tem outro jogo. Ele não vai sobreviver no Campeonato Brasileiro muitas rodadas sem performance e sem resultado. A coisa chegou num ponto que o Cruzeiro... A gente está esquecendo isso um pouquinho, mas nós somos o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, em algum momento, ele vai precisar dar resultado no Campeonato Brasileiro e tenho muita dificuldade, Caramujo, de acreditar que, sei lá, vence o Atlético Mineiro, mas perde pro Flamengo e pro Vasco, ele segue aí. Não acho que vai seguir, não acho que a diretoria tem essa convicção no trabalho dele. Porque assim, eu tô tentando até não pensar muito no futuro, né? Pensando em Flamengo, pensando em pensar Vasco, só no clássico. O clássico é domingo, né? Domingo que a gente tem que resolver essa situação, assim, porque, cara, eu, para ser bem sincero com vocês, eu não estou preparado psicologicamente para não ser campeão mineiro no próximo domingo, tá? Assim, acho que o Cruzeiro ele não tem esse direito, depois de tudo que aconteceu. E assim, a gente olha para o trabalho do Adenor, né? Não funcionou e tudo mais, houve paciência por parte do Pedrinho. Não vamos entrar no mérito do Leonardo Jardim mais, até porque, né? São coisas diferentes, né? Exatamente, não vamos entrar. Porque tem gente que tem aquela coisa, né? Se tivesse mandado o Tite embora, poderia ter contratado o Jardim. Ou não. Ou o Jardim talvez não voltasse. Então acho que a gente não tem que entrar nessa. Mas assim, essa questão de outros técnicos, de outros mercados, tudo a gente já debateu. Acho que todos nós já opinamos em algum momento aqui que realmente não víamos futuro no trabalho do Tite. Mas quando você chega para um clássico, ele é o tal do turn point, ponto de virada. Ele é aquele jogo que, assim, se o Cruzeiro ganha, o Cruzeiro classifica, e a gente viu o Tite, por exemplo, um pouco mais vivo, um pouco mais vibrante ali, abraçando o Raposinho, comemorando gol e tudo mais. Esse é o jogo que eu acho que pode mudar totalmente a história dele no Cruzeiro. Da mesma forma que no Corinthians, por exemplo, ele começou sendo eliminado por um Tolima, e depois conseguiu ser campeão de Libertadores, ele virou a história dele. Aqui no Cruzeiro isso também pode acontecer. E eu acho que tem que ser esse jogo, assim. Não dá pra adiar mais. A gente já protelou muito essa questão. E eu não tô falando de jogar bem, não, Daniel. Eu tô falando de ganhar. Tô falando de 1-0 ali, gol de pênalti do Caio Jorge. A federação não vai dar pênalti pra nós. Gol do Caio Jorge, num chute do meio de campo. É mais fácil de acontecer. Tô falando disso. É aquele jogo que todo mundo que estará no Mineirão, inclusive, né, quem conseguiu e pôde comprar o ingresso, não tem que pensar em o time hoje não tá bem, porque a gente tava nessa contra o Pouso Alegre. A gente tava assim, cara, o Cruzeiro não tá ornando, não tá fluindo. Mas esse é o tipo de jogo que você esquece mas tudo o torcedor que contra o Pouso Alegre foi firme. Sim, e não vaiou. Sim. Não vaiou. Teve um momento que o torcedor ficou... Você fica impaciente, assim, né? O torcedor tá assim... Você vê que tá todo mundo com ódio, mas aí sai o gol no final. Ó o bruxismo, de tudo. Sai o gol no final, aí foi uma comemoração assim de jogo... É um alívio, né? É isso. E esse jogo, assim, mas ganhar, isso que você tá falando...
Você falou e a gente falou contra o Corinthians. Então, assim, não dá pra adiar mais. Tem que vencer de qualquer forma. Eu acho que já adiou tanto que chegou num ponto que se adiar de novo, não vai ser com o Tite essa virada de chave, vai ser com o treinador. Porque eles não vão manter. Eu vejo, assim, o que a gente entende das entrevistas dos atletas e até mesmo do próprio Tite, é que eles apostam muito na final do estadual como essa mudança, como essa virada de chave, como essa possibilidade, tipo assim, de trazer mais paz para o ambiente. E aí o Cruzeiro passa a ter um trabalho mais tranquilo. É óbvio que o Cruzeiro, depois do Clássico, vai poder focar só no Brasileiro, como eles falaram, porque vai ter só o Brasileiro. O Campeonato Estadual, ele para. Mas talvez esse título possa ser, assim, caso o Cruzeiro conquiste, óbvio, essa virada de chave. Só me incomoda que o Cruzeiro protelou demais, como você disse. A gente demorou demais a pensar nisso. Então, a possibilidade está aí mais uma vez, contra o Atlético Mineiro, é uma final 50-50 dentro do Mineirão, que o Cruzeiro consiga transformar tudo isso em combustível para, enfim, iniciar essa virada de chave. E eu acho que o Cruzeiro sendo campeão, fazendo um grande jogo diante do Flamengo, o torcedor vai, em algum momento, passar a confiar, né? Ninguém vai ficar o tempo inteiro também se o time passar a desempenhar e conquistar resultados. Acho que o torcedor não tá com raiva do Tite porque ele, assim, talvez pode ter, vamos falar, porque quando a gente fala o torcedor é muita gente, porque ele quer odiar. Não, ele também não tá vendo uma perspectiva sinais de melhora. Porque, tipo, quantos técnicos, tudo bem que agora tem... É um calendário novo, uma nova história e que a gente vai precisar se acostumar, mas não dá pra gente ignorar o começo de Campeonato Brasileiro. Não. 12 pontos, 2 conquistados. Isso aí tem que ser um fator muito primordial. Eu até fico vendo nas redes sociais, né, alguns analistas falando sobre, né, se o Cruzeiro tivesse desempenhando bem e fosse um outro cenário de estar vou colocar 6 pontos em 12 no Brasileiro, para não forçar muito assim. Sim. E você vai para uma final e é derrotado, ninguém iria falar sobre... penso, né? Muitos não iriam falar sobre o trabalho vai ser interrompido. Acho que não ia ter essa discussão. Se o Cruzeiro tivesse vencido o Corinthians... Corinthians e Coritiba. Sim. Vamos pegar esses dois jogos que a gente produziu para vencer. Exato. Inclusive, né? Então aí 7 em 12, né? Isso. Eu acho que não ia ter essa discussão. E se estivesse dando mostras de que realmente... porque aí já ia estar com a confiança bem maior, né? 2 vitórias no Brasileiro, um empate, uma derrota. Campanha, acho que normal. A derrota não precisava ser da forma como foi. Sim. E classificando em primeiro no Mineiro, passando aí para a final, chegando na final. O discurso ia ser outro. Só que não é esse o caso, né? Então, entendo. É ruim se tiver que interromper um trabalho com 2, 3 meses? Sim, mas faz parte do futebol. Ainda mais do futebol brasileiro, né? Então, se acontecer de tiver que o Tite ser demitido e trazer um outro, acho que vai ser um cenário dentro do que acontece normalmente no futebol. Sim. Não adianta também você tentar... porque deu certo em outro lugar. Ninguém tem essa certeza, né? E eu acho que quando você aposta tudo no Campeonato Mineiro, o título tem que ter o peso que você deu à competição lá no início. E foi o que o Cruzeiro fez. Fala aí, galera. Gostou deste vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!